Olá pessoal, sou o professor Maurício Capelari, estamos no curso Homilética, como preparar e pregar mensagens bíblicas. Hoje é o capítulo 3, o sermão textual. Nós já vimos anteriormente o sermão temático. É temático, textual e expositivo, né? Temático foi aula 2, hoje textual e próxima aula o expositivo. São os três mais utilizados. E só fazendo uma revisão, o temático parte de um tema, por exemplo, o amor de Deus. O que eu posso falar sobre o amor de Deus? Eu não parti de um versículo, eu parti de um tema. Então eu vou coletar dados sobre o amor de Deus e eu vou montar, o meu sermão seria assim, ó. Primeiramente eu vou argumentar que Deus é amor. Aí você tem que mostrar versículos que confirmem isso, né? Que Deus é, não é que Ele faz, que Ele é. Aí depois eu argumentaria que Deus provou o seu amor, agora sim, o que Ele faz. Eu coloquei 3 itens aqui que são evidências do amor de Deus: a criação, Ele criou e nos deu; a revelação, Ele, podendo nos sentenciar ao juízo, Ele se revelou para nos salvar; e a vinda do próprio Messias, que é o auge da demonstração do amor de Deus, né? Todas as promessas são cumpridas. Terceiro, eu coloquei como é que nós podemos receber esse amor? Aí, o compromisso com Cristo, com a palavra, com a santificação. E 4, qual é a evidência de que o amor de Deus está em alguém? Aí, o fruto do Espírito é o argumento mais claro. A diaconia cristã, ou seja, servir ao mundo. Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Então isso tudo entra como argumento. Então os tópicos estão em vermelhos, as divisões, né? E as subdivisões é a tua argumentação dentro da divisão. O amor, Deus é amor, Deus provou seu amor, como receber esse amor e evidências desse amor. Ok. Agora, aqui a página, tá? Você vai acompanhando. O que é um sermão textual? Vamos focar agora no textual. O textual parte de um versículo. Até agora, eu pedi para não colocar texto bíblico básico no temático, porque a experiência mostra que quem coloca um texto bíblico, pelo menos nossos alunos, a maioria que colocaram o texto bíblico no sermão temático, pregaram o texto bíblico, aí deixou de ser temático. Então a gente aconselha, pelo menos no curso, não colocar texto bíblico básico. Agora, o sermão textual, haverá um texto bíblico básico? Sim, é pré-requisito essencial. 1, 2 ou 3 versículos no máximo. Porque se mais versículos você acaba se perdendo e vira outro tipo de sermão. O sermão textual é baseado em um texto bíblico específico, 1, 2 ou 3 versículos, a gente vai ver melhor. O tema, o assunto, as ilustrações, os elementos inseridos, ele gira em torno do texto escolhido. O texto ele vai fornecer as divisões. O texto ele vai fornecer a direção que você vai tomar no teu sermão. No temático se baseia em um tema e o textual se baseia em um texto. Ou 1, 2, 3, 4 textos semelhantes que falem a mesma coisa. Nós vamos ver exemplos disso. Então você pode perceber nesse versículo que partes dele vão dar origem às divisões. Por exemplo, eu faria assim, ó. Inclusive tem um exemplo aqui. Eu sou o caminho. O Senhor Jesus é o único caminho ao Pai. E a verdade, o Senhor Jesus é a única verdade ao Pai. E a vida, o Senhor Jesus é a única vida que conduz ao Pai. Então você percebe que as divisões foram tiradas do versículo. Ok? Um outro exemplo, a respeito da mulher que ungiu o Senhor na casa de Simão. O valor de consagrarmos tudo a Deus. Então observe Marcos 14:3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Então a linha azul é o primeiro... nós vamos... O tema, o objetivo, o assunto é
a importância e o valor de consagrarmos a Deus. Nós temos dois elementos nesse versículo que consagraram algo a Deus, e eles farão parte da divisão. O homem conhecido como Simão leproso, ele consagrou a sua casa a Deus, e a mulher consagrou aquele perfume caríssimo. O leproso, presume-se que ele seja um ex-leproso, porque leprosos não ficavam nas suas casas nem convidavam ninguém para estar à sua casa. Presume-se, deduz-se que ele foi curado, é um ex-leproso. Então Simão ofereceu a sua casa e a mulher chegou e ofereceu a sua riqueza, né? Aqui mostra o que é aqui fala frasco de alabastro, né? Então alabastro é uma matéria-prima que se faz um vaso caro, e o que está dentro é mais caro ainda. A mulher ofereceu tudo que tinha ao Senhor Jesus. Aí tem a argumentação. O leproso, o Simão, o leproso curado, ou ex-leproso, provavelmente o Senhor Jesus tenha curado, é o mais sensato, é o mais lógico. Então, ele ofereceu a sua casa ao Senhor e recebeu em sua casa. E o terceiro já é uma aplicação. O Simão ofereceu o melhor, a mulher ofereceu o melhor, e nós? Então a terceira vai servir como uma aplicação. E você? E eu e você? Precisamos oferecer o melhor a Deus, e aí vem a argumentação. Então você note que dois personagens no versículo deram origem às divisões principais. E a terceira foi uma aplicação. Orientações para a elaboração do sermão textual. O texto escolhido poderá ser constituído por apenas uma parte do versículo, não precisa ser o versículo inteiro, pode ser uma parte, ou o versículo todo, ou até mesmo 2 ou 3 versículos. É bom não passar muito disso, que confunde. Cada divisão principal deve ser derivada do texto. Ok, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu tenho que extrair daí as divisões. A história do leproso e da mulher, as divisões foram tiradas dali. Essa é a regra. Dessa forma, as divisões principais do esboço textual devem provir do próprio texto. O desenvolvimento e a argumentação não precisa vir do texto. O tema, o assunto que você vai pregar, as divisões vêm do texto, mas a tua argumentação você pode usar a Bíblia toda. Porque como é que você vai argumentar em cima de um versículo, né, sem usar a Bíblia? Não tem como. Então, o valor de consagrarmos a Deus, você pode até usar outros personagens, explicar outras pessoas que ofereceram algo a Deus, mas não fuja do versículo. A gente faz links com a Bíblia, né? Cita rapidamente, mas volta para o versículo. Se você escolher um versículo, fica nele, ou pelo menos valorize ele, né? Tome o cuidado de não usar um outro personagem e esquecer o versículo que você escolheu. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho. O livro de Provérbios, principalmente, ele traz muitos versículos sobre a importância do caminho, o livro de Salmos também. Então você procura na Bíblia sobre o caminho reto. Normalmente os caminhos do Senhor são retos, os caminhos dos ímpios são tortuosos. Isso tudo entra na argumentação. A verdade é a essência da Bíblia, né? Graça e verdade está em toda a Bíblia, então use outros textos para explicar isso aqui. E a vida na obediência e ao estilo de vida quando se obedece, e tudo isso a gente pode achar na Torá, né, que os livros de Moisés tem muito sobre isso. A Bíblia toda tem muita riqueza. Você vai ter que selecionar um pouco, né, porque se você for falar tudo que tem na Bíblia sobre cada assunto, não vai passar de 40 minutos, 1 hora, até de dias. A Bíblia é muito rica nesse conteúdo. Então você vai ter que selecionar dentro do tempo que você se propõe a pregar, né? Não pode fazer Normalmente a gente faz um esboço para 1 hora, né? Se te derem 10 minutos, você vai pular um monte de coisa. Então você faz um sermão de 1 hora, reduzir para 10 minutos é fácil. Agora, se você faz um sermão para 10 minutos e ampliar para 1 hora, aí é complicado, porque você não tem argumento. Cortar argumentos e encaixar no tempo, legal. Agora, ampliar argumentos na hora... Então, normalmente eu faço um sermão para 1 hora.
Página 62, esboço retirado do livro de Esdras. Olha que lindo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. Meu objetivo é mostrar para a igreja que sejamos como Esdras, sigamos o exemplo de Esdras. Esdras buscou a lei do Senhor. Aí você procura outras traduções, né? A NVI, que ela é mais clara, mais direta, Esdras se decidiu a estudar a lei do Senhor, a conhecer. A ideia é aprender, conhecer, dedicar-se a conhecer a lei. E depois a praticá-la, obedecer, e depois a ensinar. Passar para frente. Então eu acho que são 3 verbos que devem direcionar a vida de todo discípulo: dedicar-se a conhecer, dedicar-se a obedecer, dedicar-se a ensinar. E em cima disso formou-se o esboço. Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Aí você contextualiza, né? E nós? E você? Quanto tempo você dedica a conhecer a palavra de Deus? Se ela não tem valor, ignore-a. Se ela tem valor, dedique-se a ela. Esdras estava disposto a obedecer. A palavra de Deus é como um remédio. Dentro do frasco não tem força, não tem poder nenhum. O remédio, por melhor que seja, não tomado, ele não tem eficácia alguma. Então, a palavra de Deus, ela precisa ser obedecida para que tenha a eficácia, para que tenha a vida que ela promete, né? Ela proporciona a vida que Deus promete. E Esdras estava disposto a ensinar. É impossível alguém que ande com Deus que deixe o seu próximo abandonado, né? Então, ensinar a palavra de Deus é consequência do amor de Deus em nossos corações, né? Você quer compartilhar, você quer espalhar. Eu sempre digo, aproveite todas as oportunidades para ensinar a palavra. Não rejeite, né? Então, 1, 2, 10, 1000 pessoas, não importa. Sempre que tiver uma oportunidade para ensinar, aproveite. Esboço baseado em Isaías 55, 7. O meu objetivo é conscientizar o ouvinte que o Senhor está sempre pronto a nos perdoar. Então, Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, daqui eu tirei as divisões. Deixe o perverso, é uma exortação. Deixe o iníquo os seus pensamentos, volte-se para o Senhor. Você trabalha bastante essa questão de verbos. Os verbos, eles mostram ação, eles mostram atitude. Então, os verbos ajudam bastante você a compreender o objetivo do versículo. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, ele perdoa. Uma outra tradução diz, que essa palavra aqui, perverso, iníquo, o que é um iníquo? O povão não sabe o que é um iníquo. Então, nós temos a obrigação de levar uma tradução mais acessível, mais fácil. Então, procure traduções, a linguagem de hoje, a NVI e outras que estão surgindo aí, mas que torne comum, torne compreensível o texto. Aqui na NVI já traduziu por ímpio. Ímpio. Ímpio também... A gente tem que entrar na cabeça do ouvinte, né? Eles conseguem entender. Lembrando que nem todo mundo tem 10, 20, 30 anos de fé, nem todos têm uma escolaridade adequada. Então a gente tem que entrar na cabeça do nosso alvo, do público-alvo, e o que ele entende, o que ele compreende, até onde ele compreende. Ímpio. Homem mau, tranquilo. Olha a linguagem de hoje. Perverso. Perverso, eu acho que é uma palavra comum. Iníquo, estragou. Então, procure os sinônimos para cada palavra, compare as traduções, né? E o objetivo é ser claro. Para complicar já tem uma fila de gente, mas o nosso objetivo é simplificar. Então, primeiro, deixe o alvo do perdão divino. Então aqui está dizendo que Deus está pronto para perdoar, mas é condicional esse perdão. Primeiro, o alvo do perdão divino, o perverso. Deus quer perdoar os pecadores. Segundo,
as condições do perdão divino, tem que se converter. O que caracteriza o arrependimento não são lágrimas, uma mudança de vida. Conversão é uma mudança de vida, primeiro muda a mente, segundo muda a atitude. Então Deus espera mudança de atitude do pecador para que ele perdoe. Isso é condicional. A garantia do perdão divino, ele perdoará. É absoluta certeza que o perverso, o mau, o ímpio, o iníquo, seja qual for a palavra, quando ele se arrepende na mente, muda a sua mente, muda a sua atitude, ou pelo menos totalmente disposto a mudar a sua atitude e seguir o exemplo de Deus, ser igual a Deus no caráter, ele é 100% de garantia que ele será perdoado. Isso aqui é a antiga aliança, hein? Não tem nada de animal, não tem nada de boi, não tem nada de bode, de cabra. Aqui o que Deus quer realmente é um coração quebrantado. Tanto na antiga como na nova aliança, o que Deus quer é um coração arrependido. A diferença é que na antiga aliança se fundamenta na promessa da vinda do Messias. E na nova aliança se fundamenta na vinda do Messias, né? Mas a necessidade de arrependimento é a mesma. Ok, página 67, princípios para o preparo de esboços textuais. Primeiro, o esboço textual deve girar em torno de uma ideia principal. Às vezes há versículos, a Bíblia é rica, e há versículos que são ricos em temas, em assuntos, e dá uma vontade de falar tudo em pouco tempo, e não é assim. Você tem que optar por um tema, um assunto. Você tem que optar por uma direção. Por mais que anseie falar de outras coisas, mas é melhor falar muito sobre pouco do que pouco sobre muito. Quando a gente fala muito sobre pouco, fica bem gravado. Quando a gente fala pouco sobre muito, se perde na mente da pessoa e ela não aprende, adequadamente. Então, falar muito sobre pouco. Ou seja, defina o tema e fale muito sobre aquele tema. A mulher que ungiu o Senhor, o assunto foi: ofereça o seu melhor. Esdras, o assunto é: siga os seus exemplos, conheça, viva e ensine. E Isaías, abandone o pecado. Mas se volte para a lei de Deus, obviamente. E ele vai perdoar. Então esse é o tema. Olha lá em Romanos 12:1. Romanos 12:1 e 2 é uma riqueza, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui tem inúmeros temas, inúmeros assuntos que você poderia focar, mas nesse sermão eu vou focar no sacrifício. Sacrifício não é dor, não é passar sofrimento. Sacrifício é oferta. A antiga aliança fala muito de sacrifício, de ofertas a Deus em gratidão pelo pecado, pela culpa. E Romanos está falando qual é a verdadeira oferta que você tem que oferecer. Então esse vai ser o foco. Apesar de que esse versículo está cheio de assuntos. Mas eu tenho que escolher um. Aí escolhi oferta. Não eu, né? Porque esses sermões aqui, a maioria foram tirados de inúmeros livros de homilética, né? Então eu só copiei. Na última apostila eu vou listar os livros que foram pesquisados para esse curso, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, veja só, tudo gira em torno de sacrifício. Sacrifício. O motivo do sacrifício. Veja que ele pegou partes do versículo e explicou, girando em torno de sacrifício. Então, a primeira parte, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, é o motivo do sacrifício, por causa das misericórdias de Deus. Que apresentei os vossos corpos, o que deve ser sacrificado. Em sacrifício vivo a Deus. As condições, ou seja, o modo que deve ser feita essa oferta e para quem, que é o vosso culto racional. A essência do sacrifício. Esse culto racional aqui é bom dar uma pesquisada, né? O que seria um culto racional? Bem interessante. Página 68. As divisões principais podem consistir em verdades ou princípios sugeridos pelo texto. Já vimos, né, que as verdades
ou estão explícitas ou implícitas, não necessariamente explícitas, mas podem estar implícitas, indiretamente sugeridas no texto, como é o exemplo de João 20, 19 a 20. O Senhor Jesus havia ressuscitado, ninguém o viu ainda, ouvia-se falar que ele tinha ressuscitado. Os discípulos estavam numa casa trancados, com medo. Se mataram o Senhor, certamente matarão os servos. Se mataram o mestre, certamente matariam os discípulos. Ou pelo menos ia sobrar para eles. E foi aí que surgiu esse versículo. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, esperando uma perseguição, uma retaliação, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo, lhes mostrou as mãos e o lado, ponto. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o discípulo. Então, isso aqui é uma mensagem para a Páscoa muito legal. Então, veja, primeiro, estavam os discípulos com medo. A situação dos discípulos, medo. Segundo, apareceu o Senhor. Terceiro, houve alegria e acabou o medo. Então, a gente percebe 3 momentos no versículo. E daí surge as divisões. Os discípulos estavam com medo. Aí você contextualiza. Quem não tem medo de algo? Quem não está sofrendo por algo? Nesse primeiro aqui mostra que nós passamos por sofrimentos, por dores, por ansiedades, medo do futuro, medo do que está acontecendo, seja o que for. Então contextualizei. Eu particularmente toda a divisão contextualizo. Alguns pregadores contextualizam só no final do sermão. Eu não consigo fazer isso. Cada divisão eu contextualizo. O Senhor aparece após a ressurreição. Então a confirmação de que o Senhor estaria conosco todos os dias, e então o Senhor, ele vai até eles. O Senhor sabia do medo deles, o Senhor sabia do que eles estavam passando, da insegurança e tudo mais. Então, como Deus não nos abandona, aqui você vai enfatizar isso. Apesar dos medos, das inseguranças, das dores, das tristezas, Deus não nos abandona, porque Ele prometeu estar conosco. E aqui você mostra isso. O Senhor foi até eles. O Senhor foi até eles. O Senhor não precisava, na verdade, nada do que Deus faz por nós, Ele tem obrigação, é amor mesmo. E terceiro, medo, presença de Deus e o resultado, alegria. Então, a presença de Deus, ela alegra o nosso coração, ela nos ajuda a lidar com as dificuldades. Eu sempre digo, o problema não é a dificuldade, o problema é enfrentar dificuldades sem Deus. O problema é você enfrentar o futuro sem Deus, o problema é você enfrentar a enfermidade sem Deus, esse que é o grande problema. Então, na hora da dor, da dificuldade, a grande pergunta é: eu estou ligado a Deus? Se eu estou ligado a Deus, Ele está ligado a mim. Se eu tenho um compromisso com Deus, Ele tem comigo. Isso é uma regra universal, né? É uma regra bíblica, né? Se eu tenho um compromisso com Deus, Ele tem comigo. E foi o que aconteceu. E não acabaram os problemas. Os judeus continuavam lá do lado de fora, mas a presença de Deus traz paz. Página 69. É possível encontrar mais de um tema ou ideia dominante no texto, mas cada esboço deve desenvolver somente um assunto, deve ter apenas um objetivo. Já falamos isso, porque Deus amou muito a maneira, é um texto bem conhecido, e dá para tirar vários assuntos, vários temas. Mas você pode falar que Deus é amor, é um assunto. Há 2 caminhos eternos, salvação e condenação. Outro assunto que você pode tirar desse versículo: o poder da fé e o perigo da rejeição a Cristo. E outro assunto: os perdidos e os achados. Você vai ter que escolher. Você quer falar sobre o quê? Porque tua mensagem gira em torno do assunto que você optou. Lembra aquele cabeçalho lá da pregação? Que é o tema o assunto da tua pregação? Você tem que definir lá o que você quer da vida, né? O que você vai falar. Na página 70, as divisões principais devem vir em sequência lógica ou cronológica. Nós vimos que até receita de bolo tem uma sequência. Quais os ingredientes que você precisa, como fazer a massa, como fazer o recheio, como fazer a calda. Tem uma sequência. E a pregação tem que ter uma sequência. Qual sequência?
a que você achar mais lógica. Eu vou falar sobre a vida de Cristo, a sua eternidade, nascimento, vida, morte, ressurreição, ascensão. É uma sequência. Ah, eu posso inverter? Pode, mas vai ajudar? Porque não existe, não é bem essa questão, em homilética, a questão não é certo ou errado, mas o que vai edificar melhor, o que vai ser mais compreensível. Tanto na área de ensino como na área de pregação, as regras se giram em torno do compreensível. O que o povo compreenda melhor e guarde, memorize melhor. Essa é a regra. Então, uma sequência lógica, aí você que vai ter que analisar, se ponha no lugar do ouvinte, eu faço isso sempre. Se eu estivesse no lugar do ouvinte, como é que eu gostaria de ouvir esse texto? Como é que eu aprenderia melhor? Como é que eu compreenderia melhor? Faça aos outros o que você quer que faça para você, né? Essa é uma regra muito boa. João 3,36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aí foram feitas algumas perguntas. O que acontece com quem rejeita Cristo começa com a resposta dessa pergunta, está lá no final, ó, permanece a ira de Deus. Mas eu coloquei em primeiro que é para chocar. Então primeiro vamos falar da morte para depois falar da vida. Vamos falar primeiro da condenação para depois falar da salvação. É uma forma de você grudar a atenção da pessoa. O sermão sempre tem que terminar com esperança, com promessa, com bênção condicional, mas você tem que terminar o sermão elevando, incentivando, motivando. Não pode terminar falando de morte, de juízo e os ímpios serão lançados no inferno, amém, vamos terminar a mensagem. Então a gente tem que terminar sempre incentivando, aconselhando, exortando. Não pode terminar por baixo, né? O pessoal deprimido, arrasado. Então eu optei colocar, embora o versículo termine com a ira de Deus, eu coloquei como primeiro, falar primeiro de juízo para depois de salvação. O que acontece com quem rejeita Cristo? Sobre ele permanece a ira de Deus. Aí você desenvolve isso. Apesar de Deus amar, a ira de Deus está sobre o indivíduo. Se a pessoa aceita o amor, a ira é removida. Se a pessoa rejeita o amor, a ira entra em ação. Deixa o povo assustado mesmo, que a pessoa só vai valorizar o remédio se tiver consciência da doença. Quem provê a vida eterna? O Filho. Está no texto, a resposta está no texto. A pergunta foi eu que fiz, mas a resposta está no texto. Qual a condição para receber a vida eterna? Crer. E o crer é ser fiel, é ter um compromisso. Crer, no original, não é crer. Crer é ser fiel. Compromisso. Para quem a vida eterna está disponível? Para todo o que crê. As respostas estão no texto, pode ver. Pedaços do texto respondem essas perguntas. A qualidade da vida eterna. A vida é eterna, mas não podemos perder do foco que a vida de Deus compartilhada conosco. Ela é eterna? Sim. Durabilidade, quantidade, eterna. Mas qualidade é a vida de Deus compartilhada conosco. Isso aí pouca gente fala. Normalmente é eterna, eterna, eterna. Mas que vida é essa? Eu tenho vida, mas não tenho a vida de Deus. Então preciso da vida que Deus tem em si e Ele compartilha conosco. Quando alguém recebe a vida eterna? Esse é um equívoco, né? Quando você morrer vai receber a vida eterna. Não. Quem tem o Filho tem a vida eterna. No momento que Deus passa a habitar em você, você tem a vida eterna. Ele já começa a gerar essa vida em nós. Aí, como eu sempre digo, né? A vida eterna não começa quando você vai morar com Deus, mas quando Deus passa a morar em você. Então, quem tem o Filho tem a vida eterna. E quanto tempo dura a vida eterna? Aí sim, né? Eternamente. Mas isso aqui todo mundo fala, né? Mas enfatiza a qualidade. Enfatiza a qualidade da vida. João 3,16, Deus amou muito de tal maneira, só que agora eu quero enfatizar dádiva. Dádiva, o que foi dado. E olha que pegou os versículos, esse aqui, o que nós vimos, a sequência das frases
foi alterada diante de uma lógica, a lógica que eu achei melhor. Agora, no João 3,16, essa pregação aqui, não houve a alteração da sequência. A sequência foi mantida, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho. Então, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho único, é uma dádiva que oferece, que oferta, para que para todos, o que nele crê, se receber, é condicional, não pereça, ela pode ser rejeitada, e tem a vida eterna, ela é para sempre. João 3,36, acabei colocando 2 vezes, né? Só que aqui está colorido, sobre ele permanece a ele Deus. Aqui, repito, houve uma mudança na sequência. Então você compara, né? Aqui em João 3,16, essa pregação manteve a sequência das frases. E João 3,36, a sequência foi mudada de acordo com uma lógica minha, que eu achei mais conveniente. Então a sequência das divisões tem que ser cronológica, a questão de tempo, né? O nascimento de Davi, a unção de Davi, as primeiras vitórias de Davi, a perseguição sobre Saul, tem que ter uma sequência cronológica ou lógica. Isso é muito pessoal. Por isso que homilética é arte, não é só ciência, né? É arte. Você põe o teu jeito, o teu gosto, a tua maneira de ver a coisa, né? E é por isso que 10 pessoas vão pregar esse texto, 10 pregações diferentes. Pode até ser semelhante em algum argumento, mas serão 10 pregações diferentes. Página 71. As próprias palavras do texto podem formar as divisões principais do esboço, uma vez que elas se refiram a um tema principal. Então, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Pegou o verbo buscar e formou a primeira divisão. O Filho do Homem veio buscar o perdido. Veja, aproveitei essa palavra e transformei numa divisão. E salvar. O Filho do Homem veio salvar. Veja que interessante. Página 73, 2 ou 3 versículos tirados de partes diferentes da Escritura, mas que falem a mesma coisa, podem ser utilizados. Olha que legal. Atos 19, 19 e 20 fala de características do ministério de Paulo. E 1 Coríntios 15, 10 fala também de outras características. Então o tema, aspectos, características de um ministério bem-sucedido. E veja que na construção das divisões, as 3 primeiras divisões eu extraí de Atos 19, 19 e 20. E as outras 3 de 1 Coríntios 15, 10. Então, que o ministério bem-sucedido tem que ser humilde, fervoroso de ensino, está em Atos 19. E que ele tem que ser cheio do poder, fiel e trabalhoso, está em 1 Coríntios 15, 10. Então, utilizei 2 textos para construir a minha argumentação, o meu sermão, e cada texto forneceu um número de divisões. Isso pode porque os 2 estão falando a mesma coisa. Aspectos do ministério bem-sucedido. É isso aí, pessoal. Dê uma boa lida, tentem ver a lógica da construção do sermão, dos exemplos, e vamos prosseguir no nosso curso aí, para a glória do nosso Deus, né? Anunciar da melhor forma a palavra do Senhor. Deus abençoe.